Graças e paz, irmãos. Graças e paz, irmãos. Amém? Agora sim, né? Irmãos, eu quero convidar aqui o pai Emerson, a mãe Edneia, do Murilo. A gente vai estar apresentando o Murilo ao Senhor. Toda a família que estiver presente, quiser vir, pode vir, tá bom? Os pais do Murilo. Vamos orar por ele, pequeno Murilo, apresentar ao Senhor em oração. Nós não temos o hábito de batizar os nossos filhos, porque nós não cremos assim. Nós cremos que o batismo é para quem já tem entendimento, e Jesus fala que o reino dos céus é das crianças. Por isso nós não batizamos os bebês, as crianças, porque nós entendemos. Faz, tudo bom? Que ele vem comigo aqui. Rapaz lindão. Vamos virar assim para sair bonitão na foto. Aí, vamos chegar mais para cá, todo mundo, olha lá. Aí. O próprio Senhor Jesus foi apresentado no templo no 8º dia. Vamos orar por ele? Estende a sua mão para cá, pelo Murilo, pela família. Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos o Murilo ao Senhor, ó Pai. Nós oramos e abençoamos ele, ó Pai, com toda a sorte de bênção. Abençoe seu pai, a sua mãe, toda a sua casa, ó Deus, para que ele cresça no teu caminho, na tua presença, e venha desfrutar da tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Ó Pai, ensina ele no caminho que ele deve andar através da vida dos seus pais. Senhor, acrescenta muita saúde ao Murilo, Senhor. Ele já é um presente do Senhor na vida dos seus pais, da sua casa. Continue abençoando tudo que ele venha fazer. Prepare todo o seu futuro, ó Deus. Desde a faculdade, casamento, tudo que o Senhor tiver para ele, Senhor, porque é o melhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Aqui, irmão. Deus abençoe. Obrigado. Nós estamos numa série de palavras que o tema é abençoados são, né? E eu estive ausente no último domingo, não consegui chegar a tempo da viagem, mas obrigado pelas orações dos irmãos. Eu sei que a irmã Nete foi muito usada por Deus para falar ao coração dos irmãos. Depois eu cheguei, já tinha encerrado o culto, eu assisti depois a palavra, fui muito abençoado por Deus, e hoje eu espero que Deus abençoe sua vida através dessa palavra. Abre comigo sua Bíblia em Mateus, no capítulo 5, versículo de número 6, Mateus capítulo 5, versículo 6, lembrando os irmãos que amanhã, a partir das 6 da manhã, já vai ser liberada a nova palavra, tá bom? Da semana lá, no YouTube da igreja, né? A palavra rema, toda palavra que sai da boca de Deus, você vai ser abençoado com a palavra, e também você vai poder compartilhar uma palavra com as pessoas que você ama, com seus amigos. Lá é bem curtinho, lá é só 4 minutos no máximo, e nós deixamos para explicar melhor nos cultos, amém? Então você vai lá, se inscreve lá no canal da igreja, e tem uma palavra toda semana para você. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Amém? Então o tema de hoje é: abençoados são os que têm fome e sede de justiça, né? Abençoados, a palavra bem-aventurados, na tradução, a mensagem está abençoados, né? E nós sabemos que a palavra bem-aventurados, ela vem de uma palavra do latim, que
que significa, beatos, que significa alegria divina e perfeita. Então, a alegria divina e perfeita são para aqueles que têm fome e sede de justiça e serão saciados, né, por Jesus. Jesus estava ali, a alegria divina e perfeita diante daquela multidão, diante dos discípulos. O versículo 1 do capítulo 5 e versículo 2 diz que uma multidão estava esperando Jesus, e os discípulos sentaram ali, os 12 apóstolos sentaram em volta de Jesus, como era um costume da época, e a multidão ouvia Jesus ensinando no monte. Naquela época não tinha microfone, não tinha som, então alguns dizem que era necessário, né? Muitas vezes ele subia nesses montes para transmitir, para que todos ouvissem. Imagina, ele falava muitas vezes para 5.000 pessoas, milhares de pessoas. Então, quando fala da multiplicação de pães e peixes, fala assim, 5.000 fora mulheres e crianças, porque só era contado como homem a partir dos 20 anos de idade. Então, provavelmente, se fala 5.000, tinha de 10 a 15 ou até 20.000 pessoas. Então, como uma pessoa ia conseguir falar e todo mundo entender sem microfone, né, para 20.000 pessoas? Então, por isso que Jesus subia nos montes, subia, muitas vezes ele ia em cima do barco, por causa da brisa, né, do vento que levava a voz dele. Eu já ouvi alguns comentaristas falar sobre isso. E ele é Deus, né, irmãos? Ele pode, né? Se ele pode andar em cima das águas, ele pode fazer o que ele quiser. Mas aqui ele está falando assim, olha, a alegria divina e perfeita são para aqueles que têm sede e fome de justiça e serão saciados. O que é ser saciado? É satisfação, estar satisfeito por algo. Quando você está com muita fome, não é assim? Você come aquela comida gostosa, aquilo que você gosta, você se sente saciado, aquela satisfação, né? Uma coisa muito gostosa é comer, não é, irmãos? Quem gosta de comer? Eu gosto muito de comer. Mas Jesus não está falando de comida aqui, Jesus não está falando de bebida aqui, não está falando de Coca-Cola, Jesus não está falando aqui de suco, não está falando de água, gás, eu não sei a bebida que você gosta. Jesus não está falando da lasanha. Hoje eu almocei lasanha, a pastora fez a lasanha. Então, não está falando de churrasco, né? Talvez o irmão, né, irmão Romário, fez o churrasco hoje, eu vi a foto, né? O próximo eu vou estar lá, em nome de Jesus. Então, não é isso que ele está falando. Jesus não está falando dessa fome nem dessa sede. Ele está falando de justiça. A palavra justiça, eu não falo hebraico nem grego, tá, irmãos? Eu português com muita dificuldade. E eu fui procurar, pesquisar o que era essa palavra justiça que Jesus estava falando. É até difícil de pronunciar aqui, mas eu vou tentar pronunciar aqui a transliteração. Vem de tzadik, e outra também é tzedek, que significa justiça, integridade, caridade e retidão. Então Jesus está falando assim, a alegria divina e perfeita é para aqueles que andam em retidão, justiça, para aqueles que são praticantes da minha palavra. É isso que ele está dizendo. Esses vão ser saciados, esses vão estar satisfeitos. E eu quero meditar com você em Mateus, no capítulo de número 6, o versículo 10 primeiro. Não precisa soltar aí não, Júnior. O versículo 10 diz assim, ó: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Qual seria essa justiça que causa perseguição? Agora nós vamos lá para Mateus. O Júnior vai me ajudar aqui, vai projetar para você que está sem a Bíblia aí. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. É bem conhecida essa passagem, mas é uma palavra poderosa que eu quero meditar com você. Mateus capítulo 6, versículo 25, diz assim: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão de comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir?
Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Jesus fala o quê? Que nós primeiro temos que buscar a justiça de Deus, o reino de Deus, praticar. O que é a justiça aqui? É andar em integridade, andar em retidão, andar no caminho de Jesus. Não existem caminhos para Jesus. Esse ditado que fala assim: todos os caminhos levam a Deus, esse é um ditado romano, sabia? Porque Roma ficava no centro da terra, no centro ali, então havia saída da cidade de Roma para todos os lugares do mundo. Por isso que diziam: todos os caminhos levam a Deus, porque lá no ano 300 foi oficializada a Igreja Católica Apostólica Romana, e o primeiro Papa ali. Então por isso que diziam esse ditado: todos os caminhos levam a Deus, né? E na verdade Jesus falou que em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, não é por Roma, não é por Sapezal, não é por nenhuma cidade da terra, mas é por Jesus que o homem encontra o verdadeiro caminho. É Jesus que nos leva para o céu, é Jesus que nos justifica diante de Deus. Essa é a justiça de Deus. A justiça de Deus não foi feita pelo homem, porque a justiça do homem é uma justiça falha. Quem aqui um dia já se sentiu injustiçado? Levanta a mão, por gentileza, seja sincero. Sem cera, lembra? Sem cera, seja sincero. Eu já me senti injustiçado. Mas por quê? Porque a nossa medida de justiça é a nossa medida. Às vezes a outra pessoa também se sente injustiçada do outro lado. E na verdade, porque o senso de justiça nosso não é o senso de justiça de Deus, e não é essa justiça que Jesus está falando. Jesus está falando da justiça da prática da palavra. A palavra aqui, justiça, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Em outras palavras assim: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de Deus, e através de Deus, através do Filho, serão saciados. Essa é a justiça que ele está falando. Vocês que aguardavam a alegria divina e perfeita, eu cheguei hoje aqui, Jesus estava dizendo: eu sou a alegria divina e perfeita, eu sou o verbo que se fez carne, que está habitando dentro de vocês, e eu vim trazer a justiça de Deus para saciar a alma de vocês, para saciar essa sede de vocês, essa fome. O próprio Jesus um dia ele disse assim: olha, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Essa é a vontade. Jesus fala isso. Olha, perguntaram assim: Senhor, acho que ele está com fome, que ele não comeu ainda. Ele falou assim: a minha comida é fazer a vontade do Pai. Olha só, o próprio Jesus nos ensina que nós devemos, ele fala assim: olha, se vocês tiverem fome e sede de justiça, vocês serão saciados. Olha o que diz o texto de Amós. Eu pulei, né, Júnior? Eu troquei dessa vez, né, que eu anotei aqui ao contrário. Coloca para nós em Amós. Olha que interessante isso aqui, irmãos. Amós capítulo 8, versículo 11. Lê aqui comigo, aqui, presta atenção aqui, ó. Estão chegando os dias, declara o Senhor soberano, em que enviarei fome a toda esta terra, não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Olha, é forte, né, irmãos? O profeta Amós, ele profetiza, ele diz assim: olha, está chegando dias, e eu declaro, Deus está declarando que a fome que a humanidade vai ter, não só Israel, e a sede que eles vão ter, é de justiça, da palavra de Deus, da palavra de Deus. Irmãos, nesses dias, no começo da pandemia, né, foi bem complicado, né? Foi bem complicado para a gente conduzir as coisas, para dar continuidade nos cultos presenciais, mas também ao mesmo tempo, tinha muita gente que chegava assim: pastor Cristian, e quando que vai voltar os cultos presenciais? Eu falo assim: calma, vai voltar em breve, fica tranquilo. Nós ficamos acho que uns 30 dias aqui fechados. Algumas cidades e alguns colegas meus ficaram 5 meses.
5 meses. Agora imagina se você ficar 5 meses sem poder congregar, rever os seus irmãos no culto presencial. No começo foi muito difícil, né, ter que cultuar de máscara, né, foi muito difícil. Aí aqui o profeta, volta lá por favor em Amós, o profeta Amós, ele declara para o povo: estão chegando os dias, declara o Senhor o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra, não fome de comida nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. É essa fome e essa sede que Jesus está dizendo. Olha, eu vim saciar a fome e a sede que Amós profetizou há muitos anos atrás. Porque, meu irmão, olha, você pode ter tudo que esse mundo oferece, mas se Cristo não estiver no centro da sua vida, você vai estar sentindo-se insatisfeito. Vai faltar alguma coisa. Se eu perguntar aqui, quantos aqui, só através de Cristo, sentiram o preenchimento de algo no coração ou na mente que faltava, que você não entendia, que você só encontrou em Cristo? Eu sou o primeiro a levantar a mão. Tem alguém aqui que passou essa experiência? Mas talvez você não estaria aqui. Que nós sabemos que é só através de Cristo que é saciada a nossa alma. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Deus criou o homem do pó da terra e soprou o fôlego de vida nas suas narinas, esse homem é a imagem e semelhança do Senhor. Esse homem foi separado de Deus por causa do seu pecado. Adão foi expulso do jardim, e o pecado passou a existir na humanidade, e o homem, através de sacrifícios de animais, ele ficou tentando até chegar a Jesus, atrair a presença de Deus, porque Deus estava todo dia, a Bíblia fala assim em Gênesis, todo dia na viração do dia, o Senhor conversava com Adão, todo dia, e Jesus falou assim: olha, eu vim saciar a sede e a fome, não a fome e a sede deste mundo, mas de mim, de Deus. Eu sou Deus que estou com vocês aqui hoje. E eu separei um outro texto em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 21, 2 Coríntios 5, 21, muito interessante esse texto. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5 versículo 21. Essa versão que está lendo ali atrás, ela é diferente da que eu estou lendo com os irmãos, tá? Aquela ali é a NVI, a que eu estou lendo é a NVI significa Nova Versão Internacional, desculpa. E eu estou lendo a Nova Almeida Atualizada. Olha o que diz, 2 Coríntios 5, 21. O apóstolo Paulo escreve à igreja aos Coríntios: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós somos justificados, os nossos pecados, por causa de Cristo. Jesus está falando assim: olha, vocês têm fome. Por que Jesus está dizendo isso, irmãos? Eu quero aqui abrir um parênteses para você entender. No tempo de Jesus, havia um grupo chamado fariseu. Quem já ouviu falar sobre os fariseus? Os fariseus, eles eram responsáveis em instruir o povo na lei, só que eles introduziram os costumes, e esses costumes eram ensinos extras bíblicos, e eles começaram a colocar um jugo muito pesado sobre as pessoas. Então, por isso que Jesus, ele veio saciar, porque para os fariseus, para o escriba que cuidava da lei, que era o responsável pelas escrituras, e o saduceu era responsável pelo templo de Jerusalém, eles colocavam algo muito pesado, principalmente o grupo chamado fariseu, que a pessoa era justificada pelas leis e por esses ensinos que eles colocavam, que as pessoas só seriam justificadas diante de Deus se elas lavassem as mãos antes de comer, e se elas não podiam nem fazer o bem no sábado. Está lá no texto, Jesus cura um homem dentro do templo no sábado, no meio de todo mundo, e eles fazem uma pergunta para Jesus antes, falam assim: é lícito curar alguém no sábado? E Jesus chama um homem que estava lá dentro do templo há muitos anos sofrendo, e fala assim: me dá sua mão aqui, estende aqui e cura na frente de todo mundo.
E Jesus chega a dizer, e nos evangelhos fala assim, olha, a lei e os profetas duraram até João Batista. Ele foi o último profeta do Antigo Testamento, atuando no Novo, um precursor de Cristo. Porque era muito difícil, irmãos. Se fosse pela lei, eu e você jamais seríamos justificados diante de Deus. Mas por causa de Cristo, nós somos justificados diante de Deus. Porque o que Ele fez na cruz. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui em 2 Coríntios 5:21. Coloca lá junto para nós, por favor. 2 Coríntios 5:21. Não sei se essa tradução vai falar justiça. 2 Coríntios 5:21. Fala assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Quem não tinha pecado? Jesus. Jesus levou os nossos pecados, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Nele quem? Jesus. Eu e você, nós não somos justificados por nós mesmos. Não é porque você é bom, porque você é uma pessoa simpática, educada, que você é justificado diante de Deus. Eu sou justificado diante de Deus, é por causa de Cristo, né? A justiça foi cumprida na cruz. Ah, pastor, mas o senhor sempre fala essa mesma coisa, meu irmão. O centro da Bíblia é Cristo. O centro da vontade de Deus é obedecer o Filho, e através do Filho chegar no Pai, e o Pai cumpre as promessas no Filho, e o Espírito passa a habitar em nós, o Espírito Santo, através do Filho. E eu quero ler mais um texto com você, em Deuteronômio capítulo 10, versículo 17 e 18. Deus dá um recado para o seu povo. Ele fala aqui de uma justiça que Ele tinha com as pessoas, e muitas vezes faltava do povo com o povo. Porque a justiça do homem é falha. A justiça do homem sempre a gente vai ficar indignado, né? Minha esposa, ela cursou o curso de Direito, né? Ela tinha uma aula que ela amava, né? Ela chegava indignada em casa, né? É a aula de, como que era o nome mesmo? Direito Penal. Ela falou assim, parece que não foi feito, né, para as pessoas boas o direito penal. Parece que era para defender. Ela tinha uma impressão. Ela tinha um professor que brincava ainda na sala, chamava a pessoa que cometia o ato ilícito de anjo, e os outros que julgavam de demônios, para você ver qual que é o senso de justiça do homem. Ela chegava indignada em casa, quando eu tinha aula de direito penal. Ela contava para mim, falava, amor, hoje foi difícil, né, o que a gente estava ouvindo lá. Mas por que isso, irmãos? Porque nem sempre a justiça do homem é baseada na justiça de Deus. Os valores do homem não são os valores de Deus. Apesar das leis, tirar lá um pouco de Moisés. Deuteronômio 10, 17 diz assim: pois o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não trata as pessoas com parcialidade, nem aceita suborno. Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas, e ama os estrangeiros, dando-lhes comida e roupa. Olha só, irmãos, nosso Deus, Ele não faz acepção de pessoa dentro do seu justo juízo. A mesma justiça de Deus para mim é para você. O mesmo juízo de Deus. Nós somos todos iguais diante do Senhor. E Ele fala para o povo de Israel que tinha sido escravo no Egito, aqui já não eram mais escravos, que eram estrangeiros lá no Egito. E Ele fala assim: olha, vocês foram estrangeiros. Olha, vocês tinham órfãos, estavam escravos lá no Egito. Agora, não sejam injustos com as pessoas, não sejam injustos com o estrangeiro, não sejam injustos com ninguém, tratem bem a todos. Se nós praticássemos a Bíblia como está escrito, né, irmãos, todo mundo ia viver bem. Todo mundo ia viver bem. Tem uma cidade, depois você pode pesquisar. Uma vez eu compartilhei no grupo, é na África. Essa cidade tem acho que mais de 40 mil habitantes. A última vez que o pastor Abe Uber esteve lá nessa cidade. E nessa cidade não tem cadeia. Essa cidade não tem cadeia. Já ouviu falar nessa cidade? Eu não lembro o nome da cidade. Quem assistiu esse vídeo aí, o dia que eu postei? Você lembra, Rodolfo? Não lembra?
Pode pesquisar. O pastor Abe Uber é a maior igreja do mundo, é na África. E lá eles construíram uma cidade, só os irmãos, tem mais de 40 mil pessoas, não tem cadeia na cidade. No meio da miséria da África, eles estão construindo uma cidade de primeiro mundo. Parece, né, irmãos, que nós estamos falando de coisa de céu, né? Mas isso existe lá na África, sabe por quê? Porque aquelas pessoas daquela cidade foram alcançadas por Cristo. Aí, o templo deles que fazem as vigílias cabe mais de 1 milhão de pessoas. Tem no YouTube esse vídeo, cabe mais de 1 milhão de pessoas. Quando alguém se converte nas vigílias deles, eles vão buscar de carrinho de golfe. Eles vão aqueles carrinhos de golfe buscar os novos convertidos e trazer até a frente. Os que tomam a decisão naquele culto. E eu fiquei impressionado, e o pastor Abe Uber fala assim, olha o que é a diferença que o evangelho faz. E ele falou assim, eu sonho isso na minha nação, no Brasil, ver cidades sem precisar de ter cadeia. Porque as pessoas conheceram Cristo, e se conhecerem Cristo, são livres. E se são de Cristo, ama a Deus com todo o coração, alma, força e entendimento, e ama o próximo como a ti mesmo. Mas nós estamos tão acostumados com um senso de injustiça, que nós temos dificuldade de acreditar que esse lugar existe. E existe, irmãos. Se eu encontrar, eu vou mandar no grupo da igreja lá. Aí o pessoal manda no grupo da célula que você faz parte. E o Senhor, Ele dá um recado a Israel, olha, cuidem dos órfãos e das viúvas, cuidem dos estrangeiros, porque eu não faço acepção de pessoas. Mas Jesus, Ele não está falando dessa justiça, desse movimento de homens falhos. Jesus está falando aqui da justiça do céu, que foi revelada na cruz. Lá em Romanos, no capítulo de número 3, versículo 21, se você quiser acompanhar e puder abrir sua Bíblia comigo, Romanos capítulo 3, versículo 21, se não você pode acompanhar aqui, ó. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, não há distinção. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, palavra graça, favor imerecido, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Aleluia, irmãos. Paulo está escrevendo aqui aos irmãos em Roma, que Jesus é a justiça de Deus. Jesus é o sacrifício perfeito, a oferta perfeita no lugar do homem, para que todo aquele que tem fé nele, seja alcançado por essa justiça. Assim você e eu seremos saciados por Deus. Mas enquanto nós não entendermos o sacrifício perfeito de Jesus na cruz, nós não vamos ser saciados, nós não vamos desfrutar, nós não vamos ter a satisfação plena, nós vamos continuar com o vazio no coração, nós vamos continuar com as nossas falhas, os nossos pecados, nós vamos continuar nos sentindo reprovados por Deus, nós vamos ter dificuldade de nos relacionar com Deus, e por ter dificuldade de se relacionar com Deus, muitas vezes vai afetar as pessoas próximas de nós, porque nós não nos sentimos dignos de estar na presença de Deus. Porque uma pessoa que vive uma comunhão plena com Deus, ela é uma pessoa saciada, ela não depende de circunstâncias para estar feliz. Não estou dizendo que ela não vai ter dia mal. Em Mateus capítulo 6, versículo 34, diz assim: basta cada seu dia o seu próprio mal. Quando fala mal ali, não está falando de tentação, está falando uma palavra grega poneru, que é o problema do dia a dia. Está falando lá assim, olha, você pode ficar desempregado, você pode ficar enfermo, o pneu do carro pode furar. Mesmo eu passei uma experiência, minha esposa já contou aqui, quando nós chegamos aqui, não aqui em Sapezal, que nós íamos fazer um culto num sítio, e o carro capotou. Nós não íamos fazer a obra de Deus?
E o carro capotou, furou o pneu e nós capotou com o carro. O único violão que eu tinha quebrou. Eu não ia fazer a obra de Deus, eu podia falar assim, mas Deus não está me protegendo? Não, irmãos, é o poneru, é o problema do dia a dia. O carro pode, infelizmente, pode acontecer essas coisas. O pneu pode furar, posso passar pela enfermidade. Quando acabar essas coisas, pode saber que nós estamos indo para o céu. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Quando está falando do mundo, é os problemas desse mundo. E Jesus, quando esteve aqui nessa terra, ele passou, ele fala que ele teve fome, ele teve sede. Jesus descansou na polpa do barco, ele estava cansado. Jesus, ele é 100% Deus, mas 100% homem. Sabe por quê? Para mostrar para nós que é possível o homem viver uma vida que agrada a Deus. Ou seja, praticar a justiça de Deus aqui na terra, como é feita no céu. Você já prestou atenção no modelo da oração do Pai Nosso? Ele fala assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita no céu. Ou seja, nós vamos praticar a vontade do céu aqui na terra, nós vamos praticar a palavra de Deus aqui na terra e ser embaixadores de Cristo, representantes do céu aqui na terra. E o apóstolo Paulo, ele fala sobre a justificação pela fé. Pastor, então, não é a comida que eu como, não é a roupa que eu visto, não é o cabelo, não, irmãos, não é nada que você faça que te faz merecedor da salvação. A graça não foi barata, Jesus morreu no nosso lugar, pagou um preço alto, mas o homem só consegue ser justificado diante de Deus, quando ele reconhece que ele é um pecador, e aplica a sua fé tão somente só em Cristo, só em Jesus. Aí ele recebe o perdão de Deus, o Espírito Santo passa, o dom do Espírito Santo passa a habitar nela, ela é selada pelo Espírito Santo, o nome dela é escrito no livro da vida, que a Bíblia fala. Lá não é assim, não tem uma borracha espiritual, agora eu vou apagar porque você deu uma tropeçada aqui, né? Eu não acredito na perca da salvação, mas eu acredito, se uma pessoa, ela conheceu Jesus verdadeiramente, e se ela se afastar do caminho de Jesus e ela nunca voltar, é porque ela nunca foi salva. Ela estava convencida, ela estava emocionada, porque se a pessoa experimentou a salvação, está lá em Hebreus, é impossível ela ficar fora do caminho de Jesus, para quem experimentou a salvação. Vamos voltar aqui para o texto, irmãos. Eu quero ler mais alguns textos com os irmãos. Olha o que diz Romanos capítulo 5, versículo 18. Romanos 5, 18. Portanto, assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá a vida. Ou seja, quem foi o primeiro a pecar? Adão, o primeiro criado por Deus, feito a sua imagem e semelhança. Deus soprou lá o fôlego de vida nele, colocou o seu espírito nele. Agora era necessário o quê? O verbo se fazer carne, que é Cristo, lá em João 1. No princípio era o verbo era Deus, estava com Deus, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós. E a todos que nele crê, deu o poder de ser filhos de Deus. Não é assim que está lá em João, Evangelho de João, no capítulo 1? Todos que nele crê, deu o poder de ser filhos de Deus. Porque aqui, ninguém aqui é nascido que nem Jesus, nem que nem Adão. Adão não foi Deus que criou ele lá, que fez do pó da terra? E Jesus, como que foi a concepção de Jesus? O Espírito Santo cobriu Maria e gerou Jesus, o Filho de Deus. Maria era uma serva do Senhor, por isso que ela foi escolhida. Ela não é mediadora, tem diferença entre ser servo e ser mediador. Nós não cremos como mediadora, nós só temos um mediador entre nós e Deus, Jesus. Ele é o caminho. A palavra caminho vem de rodovia, rodós, rodoviária. Então vem tudo derivado dessa palavra aí, caminho. E aqui Paulo diz, aqui vou ler nessa versão aqui, ó. Vamos ler comigo, você consegue ler comigo? 1, 2, 3 e... Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens,
assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Um só ato, por um entrou um pecado, por um ato de justiça nós recebemos o perdão de todos os pecados. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu e você fomos comprados por um alto preço. Eu e você fomos justificados diante do Pai a partir da hora que nós cremos no Filho. Mas aquele que não crê no Filho, o próprio Jesus diz em João capítulo 3, já está condenado. Já está condenado. Não vai ser condenado, já está, por causa do pecado de Adão. Mas por isso que em João 3,16 fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Foi nessa conversa com Nicodemos que Jesus, ele falou: olha, quem não está em Cristo, quem não crê no Filho, já está condenado, mas aquele que crê, Deus enviou o seu Filho para o perdão, para que o homem não morra eternamente sem Deus, porque nós sabemos que fisicamente, provavelmente, se Jesus não voltar antes, todos nós vamos passar pela morte. Ninguém quer passar, né, irmãos? Porque a morte é separação, por isso que é doído. A morte é separação, a palavra morte vem de separar. É muito difícil a morte, ninguém quer perder ninguém, e ninguém quer ser chamado. Diz que tem uma senha no céu que ninguém quer ser chamado, né? Pula a sua, né? Pula a minha, né? Todo mundo quer, não, mais para frente, né? Mais para frente. Agora, para encerrar, meus irmãos, eu quero encerrar falando sobre essa justiça que Jesus falou que vai ser saciado lá em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 1. Filipenses capítulo 3, verso 1. Quero convidar o Ministério de Adoração já para ficar junto comigo aí. Depois a gente vai encerrar com a ceia. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Eu vou ler aqui na minha tradução, tá bom? Olha o que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Filipos: quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, com letra maiúscula, e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade de que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, e ainda mais, fui circuncidado no 8º dia, ele está falando da vida dele agora, como que era antes de Cristo. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas, e as considero como lixo, para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquele que é mediante a fé em Cristo, na justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo, e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos, e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar,
aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Versículo 13: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo, ele foi fariseu, Paulo foi doutor da lei, Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, Paulo foi circuncidado no 8º dia, Paulo foi perseguidor da igreja, está lá em Atos capítulo 9, Paulo foi um homem que tentou se justificar na carne, da maneira que os homens ensinaram ele, para agradar a Deus. Ele fala assim: olha, tudo isso eu dou como perca, porque por causa de Cristo, Ele é a justiça de Deus, Ele morreu pelos meus pecados, e pela fé que eu tenho nele, agora sim eu ganho, porque tudo que eu achava que era bom, que era perfeito para mim, é nada, é só lixo, comparado àquilo que me aguarda em Cristo Jesus. Ou seja, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Você que tem fome e tem sede de Deus, através do Filho, através de Jesus, a sua alma, o seu ser vai ser saciado, é através do Filho de Deus. Nós não vamos encontrar consolo a não ser em Cristo. Nós podemos procurar nessa terra todo prazer, nada vai dar mais prazer, porque o salmista diz: um dia na sua casa é melhor do que 1000 anos em qualquer outro lugar. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o Consolador, é o companheiro, é o Paracleto, é aquele que ora por nós com gemidos inexprimíveis, é aquele que sacia o nosso interior. E hoje você e eu que temos sede, ou tínhamos sede por não conhecer a Cristo, agora o nosso interior está lá em João capítulo 7, no versículo 37, um rio de águas vivas vai fluir do interior daqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? E é assim que nós vamos ser saciados, igreja. Um dia as trombetas vão tocar, Cristo vai anunciar, os anjos vão tocar as trombetas, Cristo vai vir até as nuvens, e eles vão colher, vão arrancar, haverá um arrebatamento, haverá a ressurreição dos mortos, e nós o veremos face a face, porque um dia nós tivemos fome e sede de justiça, e a justiça de Deus é Jesus, o nosso Salvador. Ele é o motivo de estar aqui nessa noite, Ele é o centro desse culto, Ele é o motivo da adoração, Ele é o motivo dessa construção, Ele é o motivo de tudo, igreja. Ele é o motivo da nossa vida, Ele tem que ser o centro da sua vida, Ele tem que ser o centro do seu coração, Ele tem que ser o centro da sua alma, Ele tem que ser o seu respirar, porque eu e você temos sede de Deus, porque a sede da água nós vamos ter de novo, se nós nos alimentar, daqui a pouco você tem fome de novo, mas quando nós encontramos Jesus Cristo, a nossa alma é saciada, o nosso interior é mudado, e há uma mudança de dentro para fora. Essa é a justiça de Deus. Eu quero convidar você a ficar em pé em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar com você. Se você, meu amado, ainda sente um vazio dentro do seu coração, eu quero desafiar você a fazer um compromisso com Jesus nessa noite, a expressar um compromisso público de fé com Jesus. Eu não posso te chamar aqui na frente, talvez você vai ter a agradecer, não quer que ninguém veja você vir aqui à frente, mas aí no seu lugar mesmo, levantando uma das suas mãos, eu quero orar por você. Se você, sabe, tem dia que no culto a palavra parece que é pra gente, né? Parece que contou sua vida. Eu quero orar por você nessa noite. Você que tem fome e tem sede, você que ainda precisa, e você entendeu que por si mesmo nunca você vai ser justificado, nunca você vai alcançar, mas pelo que Cristo fez na cruz, no meu lugar, no seu lugar, nessa noite é a noite da sua salvação. Salvação é perdão de pecados, salvação é cura da mente, da alma, do corpo, é libertação,
é ter o nome escrito no livro da vida. Eu quero orar por você. Se você gostaria de fazer esse compromisso, levanta uma das suas mãos, eu quero orar por você. Aí no seu lugar, que Deus abençoe. Continua com a mão erguida, só uma das mãos. Só esse gesto é o suficiente. Deus abençoe. Não importa a sua idade. Se você estava afastado do caminho de Jesus, um dia você se batizou, mas você se afastou, e você sabe que você estava afastado, e você quer se reconciliar, eu quero orar com você nessa noite. Se tem alguém aqui nessa noite que gostaria de se reconciliar, Deus abençoe. Deus abençoe. A pandemia veio e esfriou sua fé. Esse distanciamento é um momento de reconciliação nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, eu oro a Deus, pedindo a Deus por aqueles que têm fome e sede de justiça, que o Senhor sacie nessa noite a fome e a sede deles, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, perdoa os seus pecados. Em nome de Jesus, eu te peço por esses que estão se reconciliando contigo nessa noite, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, esteja, ó Pai, dando um abraço, colocando um anel nos seus dedos, assim como foi na vida do filho pródigo, ó Deus. Que nessa noite seja uma noite, ó Pai, de reconciliação, ó Deus. E se houver alguém aqui, ó Deus, que sente-se insaciado, que sente-se com fome, que precisa, Pai, ser saciado, em nome de Jesus, sacia, ó Deus, a fome e a sede desse irmão e dessa irmã nessa noite, em o nome de Jesus. Seja aqui nesse culto presencial, ou quem estiver assistindo esse culto, Senhor, que nesta noite seja uma noite, ó Pai, de saciar, que haja satisfação nesse coração, e a satisfação que esse mundo não tem, ó Deus, que só é encontrada no Teu Filho Jesus. Em o nome de Jesus, esta é a minha oração, ó Deus, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Amém, meu irmão. Pode sentar, por gentileza. Eu quero convidar aqui dois irmãos para me ajudar aqui, ou duas irmãs. Tá escuro, eu não estou vendo quem está aqui. Isso, dá uma clareadinha aí. Irmão Rodolfo, irmão Eliseu, por favor. Irmão Rodolfo, irmão Eliseu. No primeiro culto foi duas irmãs, então agora no segundo vai ser dois irmãos. Eu quero ler uma palavra. Pode ficar um do outro lado ali, por gentileza. Um do lado e o outro do outro. 1 aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine-se a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para si juízo. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos,
Quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. O apóstolo Paulo, instruindo a igreja aos Coríntios, ele diz assim que ele recebeu do Senhor, da mesma maneira que o Senhor Jesus fez na noite antes de ser traído. Ele ia ser traído em seguida. Ele pegou um pão e pegou um cálice e deu graças e disse assim: esse é o novo pacto no meu sangue e o meu corpo que é entregue por vocês. Ali passou a existir a palavra Novo Testamento, Novo Pacto, no dia da ceia, porque a antiga aliança era com derramamento de sangue de animais. Agora o próprio Cordeiro de Deus ia entregar a vida dele por nós. Eu sempre aconselho você que já é batizado, você que é membro da igreja, pode ser de uma igreja evangélica, talvez que você está nos visitando, e você está em comunhão com Deus, comunhão com a sua igreja, né, em comunhão com os seus líderes, você que faz parte, né, do corpo de Cristo, de fato, direito, por fé. Às vezes você está visitando, né, a nossa igreja hoje, você foi batizado em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, por imersão, né, igual Jesus, foi batizado no Rio Jordão. Então você examine a si mesmo, se está apto para participar dessa mesa. Não vai ser os irmãos que vai fazer, não, você pode tomar, você não pode tomar. A Bíblia fala que cada um examine-se a si mesmo. Se você ainda não é batizado, se você ainda não deu um passo a mais na sua fé, não tome, a Bíblia fala, porque você se torna culpado da morte de Jesus. É muito sério. Esse suco de uva e esse pão aqui não é o sangue de Jesus, nem o corpo de Jesus, mas é um memorial daquilo que Ele fez por nós. E Ele disse: se nós participarmos da mesa de uma maneira indigna, nós nos tornamos culpados da morte de Jesus. Então eu não quero que você leve essa culpa. Então, enquanto os irmãos vão servir, vocês não comam ainda, quem for participar. Só fica em pé quem vai participar, por gentileza, para ajudar eles, para ficar mais fácil. Aí você segura o seu cálice de suco de uva e o seu pãozinho, e nós vamos comer e beber juntos, amém? Os irmãos podem...
Lá em cima tem outra, lá naquele canto lá de volta. Pode levar pra ele, se você for. Ele vai buscar mais. Depois eu pego. Em tua presença. Em tua presença. Ore ao Senhor no seu lugar, fale com Deus. Alguém ficou sem receber? Tem alguém que ficou sem receber algum dos elementos da ceia? Não? Então vamos continuar. Versículo 23, capítulo 11. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e diz: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o comerem, que o beberem, em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, comamos e bebamos. Pai, na Tua presença, Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor tem nos dado nessa noite, de comer desse pão e beber desse cálice, Senhor, anunciando a Deus e testemunhando diante dos homens e diante do céu, que somos Seus discípulos, ó Pai, comprados e justificados por Cristo e não por nós mesmos. Agora, Senhor, em nome de Jesus, que ninguém que participou dessa mesa, Deus, tome para a sua condenação, e sim, ó Deus, para que a sua fé, ó Deus, a cada dia mais seja alimentada no Senhor, fortalecida no Teu poder, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nós te agradecemos, ó Pai, nós te louvamos, ó Pai, em nome de Jesus, por essa oportunidade que temos de ceiar, Senhor, mesmo que seja de uma maneira simbólica, Senhor, porque nós sabemos, ó Pai, que Cristo, ó Deus, do mesmo jeito que Ele morreu e ressuscitou, e foi ao céu, ó Deus, Ele voltará, diz a Tua palavra, ó Pai, para buscar a Tua noiva, a noiva que foi comprada por um alto preço, a noiva, Deus, que foi justificada pelo Seu sangue e pelo Seu corpo que foi entregue na cruz, ó Deus. Agora, Senhor, nós te agradecemos e te bendizemos em nome de Jesus, amém e amém. A palavra de Deus diz
que após Jesus ter ceado com os seus discípulos, ele cantou um cântico. Mas antes de cantar esse cântico, eu quero orar com você que não pôde participar. Você teve seus motivos de não participar nessa noite. Eu gostaria que você ficasse de pé para orar com você. Talvez você ainda não é batizado, ou talvez você não se sentiu pronto para participar, mas você tem um desejo. Se Deus permitir, dia 9 de novembro, nós vamos realizar um batismo. Vai ser o último desse ano, a gente não sabe ainda. A gente quer comemorar o aniversário da igreja e ter mais um batismo. Nós já começamos a gravar, eu e o Osmar, nós começamos a gravar os estudos da classe que eu fazia ali, para disponibilizar para os irmãos, porque agora estou fazendo 2 cultos, ficou difícil fazer das 18 horas que eu fazia ali. Mas eu também vou fazer depois uma aulona para tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Então, os irmãos da fazenda vão poder fazer lá mesmo, depois só faz a aula comigo final, tá bom? Então a gente vai disponibilizar aí os estudos, o material para imprimir também, para acompanhar o estudo do batismo. E em nome de Jesus, dia 9, quem sabe você vai descer as águas, amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus, por essas vidas que hoje, ó Deus, tem os motivos delas que não participaram dessa mesa, ó Pai. Alguns não se sentiram prontos, ó Deus. Outros, ó Pai, querem se batizar, não deu tempo ainda. Que o Senhor prepare tudo, ó Deus, para que breve, ó Deus, se possível, no dia 9, possa descer as águas, ó Pai. Comemorando assim o aniversário, mais um ano dessa igreja, ó Pai. Resgatando e alcançando vidas e fazendo discípulos para o Senhor, ó Pai. Em o nome de Jesus, nós queremos dar esse presente para o Senhor, ó Pai. Muitos batismos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, abençoa os meus irmãos, ó Pai. Abençoe as minhas irmãs aqui nessa noite, ó Pai. Que o Senhor promova, ó Deus, em nome de Jesus, a fé deles. Que o Senhor promova, ó Deus, a caminhada deles com Cristo, ó Deus. Que eles possam crescer e que eles sintam-se justificados pelo Senhor, ó Pai, que os chamou, que começou a boa obra na vida deles e é fiel para terminá-la, Senhor. Em o nome de Jesus, amém e amém, ó Deus. Vamos adorar o Senhor junto com o Ministério de Oração. Santo Espírito, eu me rendo a teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Aleluia, Senhor. Eu quero desejar uma semana muito abençoada para você, a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que te faça prosperar em nome de Jesus. Que o Pai, que o Espírito Santo de Deus venha consolar, confortar e conduzir você em cada passo essa semana. E também quero convidar você que tem fome e sede de Deus. Amanhã, de segunda a sexta, das 5 às 6 da manhã, nós estamos orando e aprendendo a palavra de Deus aqui. Você está convidado para fazer parte desse povo abençoado. E o seu copinho, o descartável, você pode jogar no lixo. O outro, por gentileza, coloque em cima ali do balcão da central de membresia, por gentileza, tá bom? Antes de você ir.
A nossa frase é: em Jesus nós somos mais que vencedores, mais que nem vencedor, tá? Hoje você pode pegar na mão do seu familiar que está do seu lado aí, né? Estamos sentando por família. Vamos falar a nossa frase? 1, 2, 3 e... em Jesus somos mais que vencedores. Deus abençoe, uma semana abençoada para você e sua família.